Viva! Esta pergunta é-nos pedida para indicar qual destes quatro gráficos poderá corresponder ao gráfico da função 1 sobre f. E é-nos dada a seguinte informação, que o limite de x quando tende para 0, vou escrever aqui, que o limite de x quando tende para 0 da função f é igual a menos infinito. No entanto, como aquilo que eu quero é obter o gráfico da função 1 sobre f, eu vou calcular o limite de x quando tende para 0 da função 1 sobre f. Uma vez que o limite da constante é a própria constante, logo o limite do número 1 é o próprio número 1, tudo isto poderá ser igual ao seguinte, a 1 sobre o limite de x tende para 0 mais de f de x. Eu já sei que o valor deste limite é menos infinito, tenho aqui essa informação, logo tudo isto será igual a 1 sobre menos infinito. 1 sobre infinito dá 0, logo o limite da função 1 sobre f é igual a 0. E aqui posso já excluir a hipótese b e a hipótese c. Uma vez que nós vemos claramente o seguinte, que quando o x se aproxima do zero, aqui neste caso, a função está-se a aproximar do mais infinito. E na hipótese C, acontece exatamente o mesmo. Quando o x se aproxima do zero, a função está-se a aproximar do mais infinito. Já nos casos da hipótese A e B, quando o x se aproxima do zero, a função aproxima-se também do zero, e neste caso, igual. O x aproxima-se do zero e a função aproxima-se do zero, o que está de acordo com os nossos cálculos. Quanto aqui à segunda informação, vou começar por desenhar o seguinte, só para recordar, se eu tiver aqui este referencial, e se eu tiver aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, que é esta reta aqui, que divide então este quadrante, o quadrante 1 e o quadrante 3. E se eu tiver uma função em que a bissetriz dos quadrantes ímpares é assíntota do gráfico de f, significa que a função tem então como assíntota esta reta, logo a função há de ser algo deste género. Isto é só um exemplo, a função há de ser algo deste género. Há de estar a aproximar desta reta. Isto é, quando o x caminha para mais infinito, o valor da minha função, como podemos ver aqui, está-se a aproximar aqui da bissetriz, também caminha para mais infinito. Reparem que isto é só um exemplo. O enunciado não nos diz como é que é esta função f. Apenas sabemos que quando ela se aproxima do mais infinito, e uma vez que esta bissetriz é uma assíntota, a função também se está a aproximar do mais infinito. E usando o mesmo raciocínio que utilizei aqui em cima, vou calcular o seguinte, vou calcular o limite, quando o x tende para mais infinito, da função 1 sobre f, uma vez que é esta que eu pretendo obter. Novamente, o limite da constante é a própria constante, logo isto é igual a 1 sobre o limite x a tender para mais infinito da função f. Obtenho novamente 1 sobre mais infinito, tudo isto será então igual a 0, e daqui eu concluo que em relação à função 1 sobre f, quando o limite de x tende para mais infinito, o valor da função terá que ser 0. Logo, não pode ser a hipótese A, porque quando o x se aproxima do mais infinito, a função está a afastar-se em direção ao mais infinito. E nós sabemos o seguinte, que quando o x tende para mais infinito, a função tem que estar a aproximar do valor 0. Logo, a única hipótese que poderá estar de acordo com estas duas informações é a hipótese D.